Nós temos trabalhado já há algumas semanas com a ideia do ilimitados. E trabalhando um pouco com essa ideia de que volta e meia, nossa vida cristã é muito limitada, ela é muito curta, ela é muito racional demais. Nós temos trabalhado com a ideia de fé e passos de fé, e eu quero falar de uma fé para cada dia. Uma fé que age hoje, age amanhã e age no próximo dia e continua agindo. Não é só a fé de momentos fantásticos que vão acontecer 2 ou 3 vezes durante toda a sua vida. Eu estou falando da fé do dia a dia, a fé de lutas em casa, a fé de lutas pessoais, a fé de luta com o pecado que não se afasta, com coisas na sua vida que você sabe que tem que mudar, mas não consegue mudar. Essa fé que eu quero falar. E nós temos usado 2 expressões que têm nos ajudado. A primeira delas é limites. E definimos que limites são aquelas barreiras as quais eu não devo cruzar. Porque cruzar faz mal para mim e faz mal para os outros. É a barreira do limite financeiro. Eu não devo gastar mais dinheiro do que eu tenho. É um limite muito claro. Eu não devo trabalhar a ponto de prejudicar a minha saúde. Eu não devo, e assim por diante. Há vários limites que nós poderíamos mencionar aqui. Para os limites, o que Deus nos diz é autocontrole. Não ultrapasse os seus limites, para antes. Para alguns, o limite pode ser uma coisa boba. Eu tinha um amigo meu, anos atrás, que disse que não podia ouvir um certo tipo de música. Eu falei, por quê? Porque você acha que é pecado? Ele falou, não, é que essa música me remete a um período da minha vida em que eu andei muito longe de Deus, envolvido em todo tipo de pecado. Então, quando eu ouço aquilo, eu percebo que eu estou no meu limite, eu tenho que dar um passo para trás. E é só para ele, é autocontrole. A outra palavra que às vezes que nós estamos usando como comparação é limitações, que não é, no sentido que nós estamos usando, não é sinônimo de limites. Limitações são aquelas coisas que eu não consigo cruzar, eu quero, mas não consigo. É aquele homem ou a mulher, que começa a beber e a bebida tem um tal impacto na sua vida, ele sabe que ele tem que parar, mas ele não consegue parar de beber. É a pessoa que gasta mais do que deve. É a pessoa que se envolve em relacionamentos que não deve. E aí vai. De novo, uma infinidade de limitações. E para a limitação, a questão não é autocontrole, porque já está dito ali, eu não consigo. Para a limitação, o que Deus pede de nós é um passo de fé. E nós temos trabalhado com isso e queremos continuar trabalhando com isso. Eu digo mais, na verdade, a vida cristã não é um passo de fé, nem uma sequência de passos de fé, é uma caminhada de fé. É todo dia você dando mais um passo de fé, mais um passo de fé, confiando em Deus para mais uma coisa, confiando em Deus para mais outra coisa. E não é uma confiança louca, uma confiança mirabolante, uma confiança que eu digo assim, qual a coisa mais doida que eu quero fazer? Não é isso, mas é uma confiança que se Deus diz que eu posso sair do barco e pisar na água, se Deus diz, eu posso pisar na água. Não faz sentido, mas eu posso. Se Deus diz que eu consigo resgatar um relacionamento que já está morto, aparentemente, em nome de Deus eu consigo resgatar esse relacionamento. Se Deus diz que eu consigo vencer um pecado na minha vida, eu consigo vencer, na força dele, eu consigo vencer esse pecado. Passos de fé. Pobre do cristão que não vive caminhando pela fé, porque aí nós caminhamos no moralismo, naquele nhen do bom mocismo religioso. Eu não quero viver no bom mocismo religioso. Eu quero viver no sobrenatural. E, obviamente, se eu vou viver no sobrenatural, não é na minha força, porque eu não tenho a menor condição disso, mas é à medida que eu ouço a Deus e dou passos naquilo que Ele me diz. Ouço a Deus. Abram comigo, hoje eu quero olhar o finalzinho do Evangelho de João, João capítulo 21, para nós olharmos de novo essa questão de uma fé para cada dia, fé para o dia a dia, uma fé que serve para domingo à noite no culto, serve para segunda-feira de manhã, serve para
terça-feira, no meio da tarde, serve para todo dia. Uma fé que impacta a minha vida. E eu quero começar a ler aqui os primeiros 3 versículos. A situação aqui é: Jesus morreu, Jesus já ressuscitou, e ele apareceu pelo menos 2 vezes para os discípulos. E os discípulos ainda estão um pouco em estado de choque. É verdade que ele ressuscitou? E o que quer dizer que ele ressuscitou? Então, esse mestre é o Filho de Deus que veio para nos salvar. O que impacto tem isso nessa vida? Como é que eu lido com isso? Então já é a 3ª vez, e João descreve assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com vocês. Deixa eu parar aqui um pouquinho. A primeira pergunta que pula aos olhos é: por que é que Pedro foi pescar? Parece uma pergunta óbvia, né? Ele era pescador. Mas, gente, há 3 anos ele andava com Jesus. Há 3 anos que Deus o havia chamado para fazer coisas impossíveis, em que o poder de Deus tinha se manifestado. Esse é o Pedro que andou na água. Esse é o Pedro que expulsou demônios. Esse é o Pedro que viu Jesus ressuscitar os mortos. E aí, quando Jesus morreu, a gente não sabe exatamente quantos dias se passaram aqui, mas Jesus já ressuscitou, já apareceu para ele, e aí chega uma hora ele fala: vou pescar. E eu li vários comentários que falam sobre isso, mas eu fico com uma impressão que é a seguinte: havia um lado muito prático, ele precisava ganhar a vida, tá? Mas há um outro lado que é assim: ele pensou, isso eu sei fazer. Esperar a Deus é uma das tarefas mais terríveis que existem. Porque Deus tem um outro cronograma, não é o nosso. Deus diz assim: espera que eu vou mexer com a sua vida. Espera porque eu vou te dar uma esperança. Espera porque eu vou te resgatar. E tu fica lá: tá bom, Deus. Então agora é uma boa. Vai lá, Deus, agora. Fui no culto. Nada acontece. Agora eu vou orar mais. Nada acontece. Deus, agora seria uma boa hora. Tu manda um recado para Deus. Deus, não esqueceu não, né? O tempo de Deus. Eu não sei o que foi. Eu sei que chegou uma hora que Pedro falou: olha, esse negócio de esperar a Deus, pescador de homens, apóstolo, é muito... Pescar, eu sei. Vou pescar. E é curioso que ele diz assim: eu vou pescar, e juntamente os outros discípulos falam: nós também vamos. Perfeito. Achamos a resposta. Se foi por fuga, ou se foi por efeitos práticos, o fato é que Pedro vai pescar. Ele podia ter gasto um tempo estudando as Escrituras, compartilhando com os outros, o que será que Jesus quis dizer? Mas eu acho que chegou um momento que ele cansou e falou: eu vou fazer alguma coisa com a minha vida, alguma coisa que eu sei fazer. E deixa eu dizer isso para vocês: volta e meia, quando Deus manda a gente esperar, é muito comum a gente fazer uma mistura entre o que é a nossa ocupação e o que é a nossa vocação. Não tem nada errado em ter uma ocupação. Aliás, pelo contrário, se você não tem uma ocupação, eu fico preocupado contigo. Mas o que é ocupação? Ocupação é aquilo que eu faço para viver. Eu trabalho, eu estudo, eu cuido da casa, eu vivo. E eu não fico o dia inteiro flutuando sobre o solo, orando e encantado com as maravilhas de Deus, mas eu faço coisas do dia a dia. Eu cuido da casa, eu cuido de filho, eu lavo roupa, eu cozinho, eu trabalho, eu vou para o escritório, eu volto para o escritório, eu ando de carro, eu conserto o carro. Gente, a lista é enorme. Então, nós temos que ter uma ocupação. Vocação, pelo contrário, é aquilo que Deus me criou para realizar. É aquilo que enche a minha alma. É aquilo pelo qual eu vivo. Aliás, eu digo mais, é aquilo que me dá sentido e realização. Eu digo que quando nós estamos esperando a Deus, é comum nós misturarmos os dois, porque ocupação, eu sinto uma certa segurança. Se você tem alguma profissão, alguma ocupação há algum tempo,
você é minimamente competente na tua profissão. Talvez tu não seja um gênio, mas você sabe como manter as coisas funcionando. Dá para dar uma enrolada. Você ali sente um mínimo de segurança. De novo, não é errado ter uma ocupação, você deve ter uma ocupação, mas não é para isso que Deus te criou. Deus te criou para a tua vocação, para o teu chamado, para aquilo que enche o teu coração. Você sente Deus te usando e tocando vidas, e você fala, eu nasci para isso. Você não vai fazer isso o tempo todo, provavelmente. Você fala, Daniel, você faz. Não, não faço. Tem uma série de coisas que eu faço que são só ocupação. Fazem parte da minha tarefa e eu tenho que cumprir. E se eu não cumprir bem cumprido, me puxam a orelha e deviam me puxar a orelha mesmo. Ocupação é a realidade, mas não é a razão de eu viver, nem a tua razão de viver. Eu acho que Pedro foi para a ocupação, e aqui eu estou imaginando, porque a vocação dele estava meio confusa. Ele não entendia bem para que é que eu fui chamado. Então, pescar eu sei. Claro que ele sabia. Pescador desde pequeno. Então, na hora que o pessoal estava discutindo, Jesus vai voltar, não vai, ele vai instaurar o reino, ou será que a gente vai pregar? O que vai acontecer? Ele falou, gente, sabe, eu vou pescar. E pescar, eu sei pescar. É a minha ocupação, e aí eu estou aqui firme. Talvez também, vamos lembrar que Pedro é aquele indivíduo que recentemente negou a Jesus 3 vezes. A restauração dele ainda não aconteceu. Aquela que Jesus pergunta, tu me ama? Eu gosto de ti. Tu me ama? Eu gosto de ti. Tu gosta de mim? Pois é, Jesus, eu gosto de ti. E aí vem a restauração. Então, esse aqui é o Pedro antes da restauração, e talvez na cabeça dele ficasse aquela pergunta, eu acho que eu queimei meu filme. Eu acho que nem Jesus me quer mais, então eu vou pescar. Eu estou imaginando, o texto não me dá autoridade para dizer tudo isso, eu estou só aqui parando, porque eu sinto que esse é o conflito que acontece com vários de nós. De repente você sente que Deus está te usando, mas por uma série de razões tu se afasta dele, aí você fala, pronto, agora eu perdi, não dá mais. Deus não vai mais me usar, não há mais esperança para mim, não tem mais como eu voltar para aquele rumo, eu estou fora da vontade de Deus, então eu vou pescar. Nada contra a pescaria. Pensando no meu irmão querido lá que gosta de pescaria, nada contra a pescaria. O problema é quando a gente foge. Pode ser para a pescaria, para a máquina de costura, para a cozinha, para o escritório, para o que for. Agora, você tem que fazer isso, mas Deus fala, não é para isso que eu te criei, não é para isso. Faz isso, mas eu te criei para muito mais. Na verdade, eu te criei para viver pela fé. Viver pela fé não é só acreditar numa série de afirmações teológicas e sonhar com esse céu que nós ouvimos cantado aqui, de saudade desse céu, ou dizer assim, um dia eu serei feliz. Eu espero que tudo isso você acredite, porque é verdade, e se você está em Jesus, essa é a promessa para você, um lugar onde lágrimas não mais rolarão, onde minhas dúvidas e medos serão apagados. Eu tenho saudade de um lugar desse. Mas viver pela fé é viver aqui no dia a dia com uma perspectiva eterna. Eu estou aqui no meu passo a passo, mas eu estou olhando para a eternidade. Eu estou aqui dirigindo, digitando, calculando, andando, fazendo, construindo, respondendo e-mail, fazendo relatórios, mas eu sei que eu estou aqui para muito mais. Isso aqui é só o dia a dia. Meu alvo é muito maior, meu propósito é muito maior. Qual que é o teu propósito? Viver pela fé é quando eu vivo visando o que eu não vejo, mas que eu sei que existe. É quando eu vivo visando o que eu creio, não o que eu toco. É quando eu sento para orar com alguém e depois de orar eu tenho a impressão que nada aconteceu, mas eu sei que houve alguma coisa eterna que aconteceu. É quando eu dou uma mensagem de esperança para alguém e essa mensagem parece que caiu no vazio, mas eu sei que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Viver pela fé.
Eu e você, se estamos em Cristo, somos chamados a viver pela fé e a passar pelo vale da sombra da morte pela fé. Porque o fato é, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Eu e você vamos passar por situações terríveis, constrangedoras, situações que sem Deus a gente joga a toalha e desiste da vida. Mas eu quero viver pela fé. Nos dias de festa eu quero viver pela fé para louvar a Deus. Nos dias de choro eu quero continuar chorando, porque chorar eu vou, de mão dada com Deus, naquela esperança do que me aguarda na eternidade, de um propósito muito maior do que eu consigo ver. Agora, uma coisa curiosa aconteceu quando a gente termina de ler o versículo 3. Primeiro que os discípulos foram com ele, Pedro continuava um líder, né? Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Passaram a noite toda e não pegaram nada. E eu fico me lembrando de João 15:5, quando Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, vocês podem fazer. Porque sem mim não podem fazer nada, não podem fazer coisa alguma. Sem mim não podem fazer. Os resultados, gente, são controlados por Deus. Não só os resultados de ministério, mas o resultado de todo o teu esforço no trabalho. Você conhece, não conhece? Gente que se esforça e parece que não sai do lugar. E gente que parece que não se esforça tanto e as coisas caem no colo. Alguns chamam isso de sorte, destino. Alguns falam que são os astros que governam. Na verdade, os resultados são todos eles controlados por Deus. Com isso eu não estou dizendo que não faz nenhuma diferença você se esforçar, é claro que faz. Eu estou dizendo que existe algo muito maior. A soberania de Deus atravessa todas as áreas da nossa vida. Eles pescaram, eles sabiam pescar, eles tinham prática em pescar, eles tinham barco, eles sabiam quando, como, tudo que tinham para fazer, e aquela noite pescaram a noite inteira e não pegaram nada, nada. E é curioso porque, a partir do verso 4, a gente lê assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eu não sei como é que são pescadores em geral, mas o pouco que eu sei é que eles não gostam muito de palpite na pescaria deles. Pescadores, estou certo ou não? Estou olhando para um só, mas tem outros por aí. Eu não vou ficar dando muito palpite na minha pescaria, isso não é bom não. Aqui, um cara da praia, que eles não sabiam quem era, falou: não, faz o seguinte, já pescaram? Joga do outro lado do barco. A reação é: está mexendo com cara de bobo? Pesquei a noite inteira, sou profissional. Joga do outro lado do barco. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade dos peixes. Existe uma coisa fantástica aqui, que assim como eu me lembro da palavra de Jesus dizendo: sem mim nada podereis fazer, mas pela minha palavra vai haver uma intervenção divina. Pela minha palavra as coisas vão acontecer. O Deus do universo, que criou o universo com a palavra, se Ele te fala alguma coisa, querido, faz. Faz. Por quê? Se Ele criou o universo com a palavra, o que tu acha que Ele pode fazer com uma ordem que Ele dá a você e a mim? Sabe o que acontece muitas vezes? Ele fala e nós não acreditamos que é Ele, nós temos medo de seguir, nós titubeamos, nós racionalizamos, nós discutimos, nós conversamos e nós voltamos para pescar. Não pescar obedecendo a ordem, mas voltamos para aquilo que a gente sabe fazer. E ele fala: sai do teu lugar, fala para aquele teu colega de trabalho, fala por Jesus, fala que você vai orar por ele. Oh Deus, o cara é ateu, vou falar para ele, vai tirar mão barato da minha cara, vai ficar rindo de mim, vai me chamar de crentão, e talvez vai fazer tudo isso, tá? Vai dizer que nada a ver, vai me ridicularizar.
Lembra para aquela pessoa a quem você ofendeu e você nunca conseguiu acertar, vai lá e pede perdão para ela. Ah, não, Deus, espera aí. Tu não sabe o que ela me fez. Você está dizendo para o Deus do universo que Ele não sabe o que a pessoa fez. Foi muito grave, foi coisa séria. Não dá para pedir perdão. O resumo do que eu quero dizer é o seguinte: se você ouve a palavra, dá o passo de fé. Dá o passo de fé, porque Deus vai intervir. Mas a gente acha que Deus não tem mais como intervir. Volta e meia eu converso com casais que chegam aqui já sem esperança para o casamento. E eles falam, eu já brinquei isso aqui uma vez, né? Pastor, nosso casamento não tem mais jeito, por isso nós viemos falar contigo. Eu tenho vontade de bater neles, porque agora não tem mais jeito, vocês vieram falar comigo, eu não faço divórcio, tá? Não, nem acredito em divórcio. Por que as pessoas procuram? Porque lá no fundo existe uma esperança que talvez tenha um jeito. Eu não acredito muito, mas tá. Eu acho que uma das razões por que nós não damos passos de fé é primeiro, porque nós não cremos. Nós simplesmente não acreditamos. Segundo, é porque nós não nos acostumamos a ouvir a ordem de Deus. Você tem ouvido a Deus? Eu não estou perguntando se você tem ouvido mensagem na internet, tem lido a Bíblia ou tem vindo no culto. Isso tudo é excelente, espero que você faça tudo isso. Com a internet, cuidado que você vai ouvir de tudo, coisa muito boa e coisa que não presta para nada, tá? Mas a pergunta é se, ao ler um texto bíblico, ao ouvir uma mensagem, ao ouvir uma conversa, ao ter uma conversa espiritual com alguém, se você ouve a palavra de Deus no teu coração. Não é se você ouviu e raciocinou e organizou as ideias na sua cabeça, mas se você ouve no seu coração a palavra de Deus, se há um eco espiritual lá dentro. Se realmente você leu, a palavra vem para você e você fica remoendo aquilo e fala: Deus, é isso que o Senhor quer. Mas nós corremos demais, nós somos muito apressados, nós temos respostas demais, nós não queremos prestar atenção naquilo que Deus quer nos falar. Ouvir a Deus com a nossa mente agitada exige esforço. Não adianta você parar: Senhor, fala comigo. Não falou ainda? Pode falar, Deus. Não, vou te dar mais 30 segundos. Tá bom, então vamos embora. E Deus fala: não tenho, o que eu tenho para falar para ti não é um papinho de corredor de 30 segundos. Oi, tudo bem? Quero falar lá no teu coração. Meu papo contigo é um papo sério. Deixa eu fazer uma comparação boba, mas me permitam, por favor. Rapazes, homens, falar para os homens que já conquistaram suas esposas. Eu espero que vocês conquistaram, continuem conquistando, por favor. Tenho certeza que tu não conquistou a esposa, olhou na cara dela e falou: é isso aí? Vamos lá. Vamos embora. Talvez tenha acontecido isso, espero que não, tá? Nenhuma mulher cai por isso. E aí? Vamos. Você tem que parar, você tem que ouvir. E nós homens somos muito apressados, né? Às vezes você faz uma pergunta, ela começa a responder e você está assim: tá, vai, acaba logo, quero... Né? Tempo, gastar tempo. Por quê? Porque esse relacionamento é precioso para você. Você para, você ouve, você conversa, você quer entender. Eu estou há 30 anos procurando entender minha esposa, ainda não consegui, mas é uma aventura que vale a pena. É uma aventura que vale a pena. Você parar, ouvir. Gente, com Deus é muito semelhante. Não adianta você querer fazer um fast food com Deus, um fast prayer, uma oração de passagem. Aí Deus, tudo bem, legal, vamos lá. Deus não falou comigo. Claro que não falou contigo, tu não parou para ouvir. Ele está falando contigo, mas tu não se deu o tempo de ouvir a palavra dele para dar um passo de fé. E ao fazer isso, o que acontece? Eu vou pescar. Porque pescar eu sei pescar. Eu conheço o cheiro do peixe, eu conheço rede, eu conheço onde vender o peixe, eu sei remar o barco. A minha vida no natural, eu conheço. O que eu não conheço e sai do meu controle, me desafia, me estica,
me faz bater numa limitação, é andar no sobrenatural. E isso é que é difícil. É pedir perdão, é sair para estender o perdão para alguém, é sair para falar da palavra de Deus para alguém, é entrar em áreas que eu sinto que Deus quer que eu entre, mas eu não tenho coragem. Nós precisamos ouvir a Deus. Pedro e os outros aqui ouviram quando ele falou, joga a rede do outro lado. E eles jogaram. Acho que depois de ter andado tanto tempo com Jesus, eles já tinham se acostumado a ordens meio estranhas, embora nem sequer soubessem que era Jesus. Os próximos versículos a gente lê assim, verso 7. O discípulo a quem Jesus amava, é o próprio João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Pode parecer muito estranho que alguém vista uma capa para pular no mar, né? Mas o Pedro devia estar com o equivalente a um shorts, ou uma cueca, tá? Porque estavam todo mundo lá, um bando de homem no barco e tal, e ele tirou aquela capa e estava remando, e puxa a rede, faz isso, e era um sinal, assim, praticamente de desrespeito, você chegar com alguém e falar daquele jeito, era um traje de trabalho. O que ele fez? Ele se revestiu e pulou na água para nadar com a capa, que não é a coisa mais esperta do mundo para natação, mas em termos de conversar com o Senhor acontece. Mas o que mais me marca aqui é a expressão que João usa. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Quando é que ele percebeu que era Jesus? Quando Jesus falou? Não, quando os peixes vieram, quando a rede se encheu. Ele olhou aquilo, e ele conhecia a pescaria, e falou, isso não é normal. Isso aqui é sobrenatural, isso aqui tem jeito de Deus. E aí eu preciso te perguntar de novo, você identifica momentos assim na sua vida, momentos que tem jeito de Deus? Você já viu alguma coisa, pode ser um milagre físico, alguma coisa doida acontecendo, pode ser um mover de Deus no teu coração, pode ser uma convicção que vem sobre ti, que você fala, eu preciso fazer isso, é meio estúpido, mas eu preciso fazer isso. Pode ser aquela coisa que te impulsiona a sair de casa e dar um passo de fé. João percebe que era Jesus. Verso 8, os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. É engraçado porque Jesus falou, vocês têm peixe? Pegaram alguma coisa? Não, então joga ali, ó. E aí vem tomar um café da manhã comigo, mas quando eles chegam, Jesus já tem o peixe ali. Não precisava nem pegar os outros peixes, eu já tenho peixe e já tenho pão. Porque, na verdade, Ele provê os recursos. Quando Jesus fala, dê um passo de fé, você não precisa se preocupar com os resultados, talvez você nem veja os resultados. Aí os resultados são preocupação dele. Se Ele dá uma ordem, Ele vai suprir, Ele vai dar os recursos. Ele se agrada de nos usar, Ele quer nos usar, mas no fundo, ser usado por Deus é um privilégio. Mais do que um privilégio, gente, eu diria que é uma das coisas mais legais que acontecem na sua vida. Você conversar com alguém sobre Deus, e essa pessoa começar a ser tocada por Deus, essa pessoa tomar uma decisão por Jesus, é uma coisa fantástica. Tu é usado por Deus, tu vê Deus usando e você fica assim, quero fazer isso de novo, é muito legal. E sabe o que me entristece? Me arrisco a dizer que mais da metade de nós, nesse salão, nunca levamos uma outra pessoa a Jesus. Nós nunca tivemos essa alegria, E estou falando de levar a Jesus, talvez pessoas experimentam esse poder de Deus na hora que você ora com alguém desesperado, e a tua oração traz esperança, e não é só porque você é bonzinho, mas você percebe Deus te usando, e a pessoa por quem você está orando sai encorajada.
Ou talvez você fala com alguém que está perdido, que está desanimado, e você fala e aquela palavra parece que toca lá no fundo do coração, e não é porque você tem bola de cristal, mas porque Deus te usou. Ou às vezes você é movido por Deus para enviar uma oferta para alguém, você não sabe porquê, mas você envia a oferta e você percebe que Deus te usou. Ou talvez você canta aqui na frente, e aquilo que você canta, você se sente usado por Deus. Ou você ensina e se sente usado. Gente, ser usado por Deus é a coisa mais incrível. Infelizmente, muitos cristãos vivem a vida inteira só pescando. Não homens, peixe mesmo. Tá? Vivem só na ocupação e não experimentam a vocação. Por quê? Porque não se arriscam. De repente você conhece alguém no seu pequeno grupo que você fala, puxa, eu queria falar alguma coisa para ele, porque eu sinto que tem um negócio que está na minha cabeça aqui, uma palavra que Deus falou que eu queria falar, mas eu não vou falar, a pessoa não me conhece tão bem, quem sou eu para falar? Eu não sou nem o líder do grupo. Vou falar para o Roger falar para ele. Vou falar para o Cláudio falar para ele. Vou falar para... Deus te mandou fazer, vai e faz. Ah, mas e se eu não souber o que falar? Deus já te deu. Ele já está com o peixe pronto. Ele não está nem preocupado com o resultado. É tu que te preocupa com o resultado. Dá um passo de fé. Nós temos feito isso já há alguns domingos, que é esse cartãozinho que você tem aí na frente, que em cima está escrito minha limitação, embaixo está escrito meu passo de fé. Se você não tem um cartãozinho em uso agora, pega um aí e escreve. Tá? Eu digo em uso porque, de repente, você, já no primeiro domingo você escreveu, minha limitação é pedir perdão para alguém, meu passo de fé é pedir perdão para essa pessoa. E você já pediu perdão, ufa, pronto, completei minha tarefa. Não! A vida cristã é um contínuo caminhar de fé. Então, pega de novo, você tem que ter um cartãozinho ativo. Gente, o cartãozinho é só brincadeira, eu sei disso. Eu quero mais que sirva de estímulo. Pega o teu cartãozinho e fala, qual que é a tua limitação? O que é que Deus está me chamando a fazer que eu sei que eu não consigo? É perdoar alguém? É falar alguma coisa para alguém? É orar por alguém? É contribuir de alguma forma? É servir em algum ministério? Eu quero ser útil para Deus, eu não sei como. Eu quero sentir essa experiência de ser usado por Deus, eu não sei como. Gente, põe aqui, Senhor, eu quero ser usado por Ti, fala comigo. Eu quero entender quando o Senhor falar comigo e me der uma ordem, porque eu acho que eu estou meio deixando passar, estou meio surdo. Fala comigo, Senhor, e abre aqui o meu ouvido para eu poder entender o que o Senhor quer me dizer. E o meu desafio é que nos grupos pequenos a gente discuta sobre isso. Nessa semana, se ao chegar no teu grupo pequeno, já fala com o teu líder. Podemos falar do cartãozinho? Tá? Estou botando os líderes no fogo aqui. Mas não, o que eu quero dizer é só o seguinte. Pergunta, alguém tem dado um passo? Tem funcionado? Se tiver liberdade de compartilhar qual passo, ótimo. Se não tem, tranquilo, não é momento da verdade isso, mas é um momento que, quando você fala de um passo de fé, que Deus te abençoou, as pessoas ao seu redor dizem, que legal, acho que eu vou experimentar também. O que para mim, especialmente hoje à noite, mexe muito, é que essa passagem, ela vem logo antes da restauração de Pedro. E restauração, queridos, é um processo que Deus faz no coração. O máximo que a gente consegue fazer é se dispor nas mãos dele. Se eu não me dispuser nas mãos dele, ele não vai arrombar a porta. Mas talvez, você já experimentou o mover de Deus na sua vida, tu já se sentiu estimulado a fazer alguma coisa para Deus, e aí de repente você se afastou, esfriou, pecou, se desviou, não sei, tá? Não estou supondo coisas terríveis, mas você parou de ouvir a Deus, não está mais ouvindo a Deus, e aí você se resignou, você se acomodou a uma vidinha, desculpa a expressão, nhen. Vidinha normal. Nós não fomos criados para a vida normal. Nós não fomos salvos do inferno unicamente para
para a gente ter uma vida eterna nos céus. Nós fomos criados para um relacionamento eterno com Deus que começa agora, aqui e agora. Pedro, a partir do verso 15, eles têm ali a sua refeição. No verso 14, o apóstolo João diz que foi a terceira vez que Jesus apareceu. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, e aqui começa o processo de restauração. Recentemente o Roger expôs essa palavra muito bem para nós. E eu acredito, gente, que restauração acontece a partir do momento que eu obedeço aquilo que Deus me diz e dou o passo de fé. Eu não sei se você ora por uma restauração, eu oro. Não só da minha vida, mas da tua vida também. Não estou falando de ninguém em particular, mas estou falando da nossa igreja. Nós, como igreja, precisamos viver muito mais no sobrenatural. Nós temos planejamento, temos orçamento, temos planilha, temos projetos, temos ministérios, e devemos ter tudo isso. Tudo isso, sem Deus, é lixo. Tudo isso com Deus é para a glória dele. O que vai gerar resultado é a presença de Deus. O que vai gerar resultado é o sobrenatural. Se nós vivermos como igreja fielmente só no natural, nós estamos perdendo tempo. Como igreja e cada um de nós também. Restauração. Eu creio que Deus quer restaurar a nossa igreja. Cada um de nós, em alguma área. E Ele quer nos mover para aquilo que vai além da nossa compreensão imediata, para aquilo que vai além daquilo que nós temos controle. Isso é um passo de fé. Enquanto nós nos preparamos para a ceia, deixa eu orar com vocês. Senhor, eu quero te agradecer pela Tua presença em nossas vidas. Eu quero te agradecer por esses passos de fé. Pai, a cada página da Bíblia a gente vê o Senhor desafiando, o Senhor Jesus desafiando pessoas a um passo de fé. Eu acredito que o Senhor tem para nós também passos de fé, Pai. Para mim o Senhor tem e para cada um dos meus queridos. E às vezes nós somos tímidos. Acho que a expressão correta seria, somos covardes, Pai. Não temos, ou nós não ouvimos a Tua ordem, ou tememos obedecer a ordem que nos é dada. Pai, perdão. Nós queremos, como Pedro, ultrapassar a nossa ocupação e invadir o campo da vocação, do nosso chamado, daquele sobrenatural que realmente nos dá realização. Pai, move na nossa igreja, quebra as barreiras, Pai. Quebra as barreiras que nos seguram dentro de uma vida exclusivamente controlada, exclusivamente natural. Que possamos, sim, continuarmos sendo organizados, planejados e tudo mais, mas que a gente possa invadir, em Teu nome, pela Tua ordem, o campo do sobrenatural, para sermos usados de modo poderoso por Ti, Pai. Ensina-nos, Pai, leva-nos a darmos passos de fé, para que as limitações que surgem diante de nós sejam derrubadas no nome de Jesus. E é nesse nome precioso, nesse nome amado, nesse nome digno de louvor é que eu oro. Amém.